E aí, torcedor palmeirense? Estamos de volta com mais um vídeo exclusivo e as últimas novidades do Verdão. Antes de começar, inscreva-se no Palmeiras Report e deixe seu like. Isso é fundamental para você não perder nenhuma atualização sobre o nosso Palmeiras. Agora, sem mais demora, vamos às notícias. O Palmeiras vive mais um capítulo de sua já agitada novela de jovens talentos e mercado internacional, e desta vez o protagonista é Riquelme Felipe, uma das promessas mais comentadas do Sub-20 alviverde. Aos 18 anos, o atacante vem se destacando desde o ano passado e chama atenção não apenas pelos dribles e velocidade, mas também pela maturidade incomum para alguém da sua idade dentro de um clube que tem tradição em revelar nomes para o futebol mundial. A notícia de que o Zenit, da Rússia, demonstra interesse pelo jogador não chega como surpresa para quem acompanha de perto a base do Verdão, pois a qualidade de Riquelme já vem sendo monitorada por olheiros internacionais, e sua estreia pelo time principal em julho apenas confirmou o potencial que muitos já acreditavam que ele possuía, reforçando a ideia de que o garoto pode ser mais uma joia que o Palmeiras exporta. O cenário agora envolve negociações, valores e expectativas, e como de costume em casos assim, a diretoria alviverde tem se mostrado firme em sua postura. Para liberar Riquelme Felipe, o Palmeiras estipulou um valor que beira os 15 milhões de euros, algo em torno de 95,8 milhões de reais, considerando o valor fixo e possíveis bônus. Esse montante não é apenas uma forma de proteger o investimento feito no jovem atleta, mas também uma mensagem clara de que o clube sabe o peso e a qualidade que possui em suas categorias de base. É uma quantia significativa, especialmente quando se fala de um jogador de apenas 18 anos, mas que reflete o interesse de clubes internacionais em jogadores que podem, em pouco tempo, se tornar protagonistas no cenário europeu. A negociação certamente exigirá paciência, estratégia e muito jogo de cintura por parte do Palmeiras, que não quer abrir mão de uma joia por um valor abaixo do que considera justo. Enquanto a diretoria do Palmeiras se prepara para as negociações, o staff de Riquelme Felipe já se movimenta para alinhar interesses e expectativas, marcando uma reunião nas próximas horas que deve definir os primeiros passos desse possível acordo com o Zenit. O jovem atacante, por sua vez, mantém a cabeça focada na temporada e na chance de conquistar mais espaço com Abel Ferreira, técnico que tem se mostrado atento às promessas da base. Apesar de já ter estreado pelo time principal em julho, Riquelme ainda busca consolidar seu espaço e mostrar que pode ser mais do que uma promessa, pode ser um jogador capaz de influenciar resultados, e quem sabe, se tornar referência na equipe principal, equilibrando seu desenvolvimento com a atenção de clubes estrangeiros, algo que exige maturidade e controle emocional para lidar com as expectativas externas. O interesse do Zenit pelo jogador russo é estratégico e faz sentido dentro da lógica do futebol internacional, em que clubes da Europa e da Rússia buscam talentos jovens para potencializar seus elencos sem comprometer grandes cifras iniciais. Riquelme Felipe se encaixa nesse perfil de investimento, pois já apresenta habilidades técnicas e visão de jogo acima da média para sua idade. O desafio para o clube europeu será convencer o Palmeiras a abrir mão do atleta por um valor que, mesmo próximo do pedido, pode incluir negociações sobre bônus, desempenho e metas futuras. Esse tipo de negociação exige cuidado e planejamento, pois não se trata apenas de comprar um jogador, mas de lidar com expectativas de desempenho, adaptação cultural e projeção de carreira, elementos que são decisivos para qualquer clube que pretende investir em jovens promessas. Dentro do contexto brasileiro, a situação de Riquelme Felipe reflete um padrão cada vez mais comum, jogadores promissores que despertam interesse internacional ainda em fase de transição para o profissional. Esse fenômeno impacta diretamente o planejamento dos clubes, que precisam equilibrar a formação de talentos, oportunidades no time principal e a valorização financeira. O Palmeiras, como protagonista nessa história, busca mostrar que tem controle sobre suas joias, evitando saídas precipitadas que possam prejudicar tanto o desenvolvimento do atleta quanto o planejamento da equipe. A gestão estratégica de talentos, nesse caso, é tão importante quanto a performance dentro de campo, e decisões tomadas nesse momento terão reflexos no futuro do clube e do jogador, que terá que lidar com a pressão de ser negociado internacionalmente ainda muito jovem. Para Riquelme, a atenção do Zenit é, sem dúvida, um reconhecimento de seu potencial e uma oportunidade de ouro, mas também representa desafios.
Adaptação a um novo país, idioma e estilo de jogo são fatores que podem influenciar diretamente sua carreira, e a decisão sobre a transferência precisa considerar todos esses elementos. Enquanto isso, Abel Ferreira e a comissão técnica do Palmeiras observam de perto, avaliando como utilizar o atacante de forma a potencializar seu crescimento e, ao mesmo tempo, manter o interesse de clubes estrangeiros em um patamar que beneficie o clube. A expectativa é que, nos próximos dias, a reunião entre staff e diretoria defina as primeiras movimentações, abrindo um capítulo crucial para o futuro do jovem atacante e para a estratégia do Palmeiras em negociações internacionais. O clima de expectativa é palpável entre torcedores, profissionais do clube e até mesmo no cenário esportivo internacional. O nome de Riquelme Felipe começa a circular em conversas de soltos, jornalistas e torcedores, e isso aumenta ainda mais a pressão sobre o jogador e o clube. Enquanto o Zenit se movimenta para tentar convencer o Palmeiras a aceitar a proposta, a diretoria brasileira mantém postura firme, mostrando que a negociação será conduzida com cautela, pensando no melhor para o atleta e para o clube. O desfecho dessa negociação pode significar não apenas uma transferência milionária, mas também o fortalecimento da imagem do Palmeiras como formador de talentos de alto nível, capaz de produzir jogadores que despertam interesse em qualquer parte do mundo, consolidando ainda mais sua reputação no futebol internacional. O interesse do Zenit em Riquelme Felipe coloca o jovem atacante em um verdadeiro dilema, pois ele precisa equilibrar sua vontade de se destacar no time principal do Palmeiras com a possibilidade de uma transferência que pode definir os próximos anos de sua carreira. O clube russo, ciente do talento do jogador, demonstra interesse genuíno, mas sabe que terá que cumprir exigências financeiras significativas, que incluem valores fixos e bônus adicionais, para convencer o Palmeiras a liberar seu jovem craque. Para o Verdão, essa negociação não é apenas sobre dinheiro, é sobre valorizar seus investimentos na base, consolidar sua imagem como formadora de talentos e manter controle sobre o desenvolvimento de atletas que, como Riquelme, possuem potencial para brilhar em grandes ligas. Essa situação reforça a ideia de que o futebol moderno é um campo de negociações estratégicas que vão muito além do que se vê dentro das quatro linhas. Riquelme Felipe, com apenas 18 anos, já demonstra maturidade suficiente para lidar com essa pressão, embora ainda seja cedo para afirmar se está pronto para enfrentar o desafio de se transferir para o futebol europeu ou russo. Sua estreia pelo time principal em julho serviu para apresentar seu talento ao público, mas a expectativa agora é maior. O garoto precisa mostrar consistência, inteligência tática e capacidade de adaptação. Abel Ferreira terá papel decisivo nesse momento, utilizando o atacante de forma a maximizar seu desenvolvimento, ao mesmo tempo em que mantém a equipe competitiva. O equilíbrio entre oportunidades no Palmeiras e a atenção de clubes estrangeiros será determinante para o futuro de Riquelme, que, apesar de jovem, já vive a pressão típica de atletas com grande projeção internacional. As negociações entre Palmeiras e Zenit também revelam a complexidade do mercado internacional de futebol, especialmente quando se trata de jogadores promissores ainda na transição da base para o profissional. O clube russo terá que avaliar não apenas o custo da contratação, mas também o risco e a responsabilidade de investir em um jovem atleta, cujo desenvolvimento ainda está em curso. Para o Palmeiras, é uma oportunidade de afirmar sua postura estratégica, mostrando que sabe valorizar seus talentos e que qualquer negociação será conduzida com inteligência, visando preservar tanto o patrimônio financeiro quanto o esportivo. A expectativa é que o desfecho da negociação sirva de exemplo de como clubes brasileiros podem equilibrar interesses esportivos e financeiros ao lidar com promessas internacionais. Enquanto o staff de Riquelme se prepara para a reunião com a diretoria do Palmeiras, o clima é de atenção máxima. Essa conversa será crucial para alinhar expectativas e definir os próximos passos, incluindo possíveis ajustes em valores e garantias sobre o futuro do jogador. Riquelme, por sua vez, mantém foco nos treinos e na performance dentro de campo, mostrando maturidade ao lidar com as especulações de mercado. Abel Ferreira acompanha de perto, buscando equilibrar as oportunidades de jogo e a preservação do talento do atleta, garantindo que a pressão externa não interfira no crescimento natural do jogador. Cada decisão tomada neste momento terá impactos diretos no futuro do jovem atacante, que se encontra diante de uma escolha estratégica que pode definir sua carreira profissional e seu potencial de projeção internacional.
O interesse do Zenit também coloca em evidência a importância das categorias de base do Palmeiras, que se consolidam cada vez mais como um celeiro de talentos cobiçados internacionalmente. A valorização de Riquelme Felipe é um reflexo do trabalho consistente realizado pelo clube, que investe não apenas em estrutura, mas também em acompanhamento técnico e psicológico dos atletas. A negociação, por sua vez, será um termômetro para avaliar como o Verdão se posiciona frente a clubes estrangeiros, equilibrando interesses financeiros e esportivos. Para Riquelme, é um momento de aprendizado intenso, pois lida simultaneamente com pressão, expectativa de desempenho e projeção internacional. O resultado desse processo pode significar tanto uma transferência milionária quanto a consolidação de sua carreira no futebol brasileiro, mostrando que, mesmo jovem, ele já é protagonista de uma história que vai muito além das quatro linhas. O desfecho dessa negociação entre Palmeiras e Zenit certamente será acompanhado de perto por torcedores, jornalistas e clubes de todo o mundo, pois trata-se de um exemplo claro de como o futebol moderno valoriza jovens talentos. Riquelme Felipe, apesar de sua pouca idade, já se encontra no centro de uma trama que envolve investimentos milionários, planejamento estratégico e projeção de carreira. A forma como o clube brasileiro e o jogador lidarem com essa situação terá reflexos diretos no futuro do atleta e na percepção do mercado sobre a capacidade do Palmeiras em gerir seus talentos. O cenário é delicado, mas cheio de possibilidades, e cada passo será decisivo para transformar a atenção internacional em uma oportunidade concreta de crescimento esportivo e financeiro, garantindo que Riquelme se torne não apenas uma promessa, mas uma realidade consolidada no futebol mundial. Antes de prosseguirmos, te pedimos que deixe seu like e já se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade exclusiva do Palmeiras. Continuando. Enquanto a negociação segue seu curso, a atenção sobre Riquelme Felipe não se limita apenas ao Palmeiras e ao Zenit. Outros clubes internacionais já acompanham de perto o desenrolar dessa história, atentos a qualquer sinal de abertura ou movimentação. O jovem atacante, apesar da pouca idade, se vê inserido em um cenário onde cada treino, cada partida e cada lance em campo podem influenciar diretamente sua valorização e projeção futura. A pressão é intensa, mas também representa uma oportunidade de aprendizado ímpar para quem almeja chegar ao topo do futebol mundial. A diretoria do Verdão, consciente dessa responsabilidade, trabalha para equilibrar interesses financeiros, esportivos e emocionais, garantindo que Riquelme Felipe tenha suporte suficiente para tomar decisões estratégicas. O equilíbrio entre carreira, expectativas e valorização de mercado será fundamental para transformar esse momento em um verdadeiro trampolim rumo a grandes conquistas internacionais. Além disso, a trajetória de Riquelme Felipe evidencia a importância do planejamento de carreira mesmo em idades tão jovens. O jogador precisa lidar com questões que vão muito além do campo, como contratos, negociações, cláusulas de desempenho e a pressão de torcedores e mídia. Esse cenário exige maturidade, visão de longo prazo e apoio de profissionais capacitados que possam orientar suas escolhas sem prejudicar seu desenvolvimento esportivo. A experiência de lidar com propostas milionárias tão cedo, ainda na transição do sub-20 para o profissional, é rara e pode definir não apenas seu sucesso imediato, mas também a estabilidade e longevidade da carreira. A Abel Ferreira e a comissão técnica têm papel fundamental nesse processo, oferecendo oportunidades consistentes dentro do Palmeiras para que Riquelme se destaque de forma sólida, enquanto o staff do jogador gerencia de maneira estratégica o interesse internacional, garantindo que cada passo seja calculado com inteligência e segurança. Por fim, todo o contexto envolvendo Riquelme Felipe, Palmeiras e Zenit revelam um retrato do futebol moderno, onde jovens talentos são rapidamente alçados ao centro de negociações globais e atenção mediática. A história desse atacante de 18 anos se torna emblemática por ilustrar como clubes brasileiros equilibram o desenvolvimento esportivo de suas promessas com interesses financeiros e projeção internacional. Para Riquelme, o desafio é mostrar que pode ser protagonista dentro e fora de campo, lidando com a pressão de grandes cifras e expectativas externas sem perder o foco no futebol. Para o Palmeiras, é a oportunidade de consolidar sua reputação como formador de talentos capazes de conquistar espaço em qualquer cenário internacional. E para o Zenit, é uma chance de investir em uma promessa com potencial de impacto imediato, demonstrando como a observação estratégica de jovens jogadores pode transformar o futuro de um clube e, ao mesmo tempo, abrir portas para novas negociações e conquistas no mercado global.
Apresentamos as últimas notícias do Palmeiras diariamente. Inscreva-se no nosso canal e deixe o seu like para continuar recebendo informações exclusivas. Não se esqueça de compartilhar a sua opinião sobre essa notícia nos comentários, pois sua participação é fundamental para a família palmeirense. Até o próximo vídeo. Avante palestra!